Você tem medo depois de se formar em psicologia não conseguir um emprego? Bom, deixa eu te contar que o medo, ele normalmente ele vem, tá? Ele vem justamente em situações novas e também nos deixa atentos para aquilo que está por vir, tá? Então, vamos lá, vou fazer uma analogia aqui. Eu vi essa história em um dos livros que eu estou lendo para ter mais repertório de analogias, metáforas e tudo mais. E aí, uma das metáforas históricas que ele deu é o fogo da incerteza. Não é um livro específico sobre incerteza, é sobre atenção plena, mas eu achei legal esse exemplo para exemplificar para vocês, deixar mais fácil, talvez, para entender. Então, o fogo da incerteza consiste em consumir a gente na escolha entre o que desejamos e o que deveríamos desejar. Normalmente, o que deveríamos desejar tá, tem a ver com as expectativas que a gente tem, a expectativa dos outros, da sociedade e que a gente impõe essas expectativas a nós mesmos, ok? Só que eles nos consomem porque tanto uma escolha quanto outra requer responsabilidades básicas. E segundo, também nos consomem por conta que a gente não consegue fazer aquilo que desejamos sem estar influenciado pelas nossas expectativas, seja elas minhas, de outras pessoas, enfim. E isso faz com que a gente fique realmente nesse limbo do que é que fazer. Tá? Então, a incerteza, nesse contexto de recém-formado, pode ter certeza que a gente vai lidar com a idealização da profissão e também com a realidade do mercado de trabalho e tentar se encaixar aí, porque tudo isso vai influenciar na nossa vida profissional e pessoal. Por que a gente tem que lidar com essa questão? Porque o trabalho é um aspecto da nossa vida e é um local onde unicamente a gente pode exercer com a nossa autenticidade. Porque assim, vai ter sempre muitos psicólogos, muitas psicólogas, muitos cristãos trabalhando em saúde mental, mas cada um vai ser único no seu trabalho, a escuta vai ser única, o manejo. Por quê? Porque cada um tem sua personalidade. Então, vamos deixar claro que situações novas geram medo, vamos deixar isso certo, e que a gente não deve, não pode fugir do medo. Tá? Quanto mais a gente foge do medo, mais a gente não lida com ele, e mais isso traz consequências para a gente. Tá bem? Então, eu sempre vou estar aqui para dizer para vocês enfrentarem. Tá? Isso não quer dizer que que a gente, eu e você, vamos ter uma tendência ou uma coisa natural em, vamos enfrentar essa dificuldade. Não, a gente está sempre querendo evitar o máximo possível. Mas são duas coisas que a gente tem em mente. Situações novas geram medo e não devemos fugir desse medo, tá? Então, por exemplo, quando eu saí da faculdade, na verdade, quando eu estava no último ano da faculdade, eu tive muito medo e ansiedade com relação ao mercado de trabalho, a como seria esse pós-faculdade, tá? Também tive medo por conta que eu me comparava com pessoas que já estavam há 5, 10 anos ou mais de carreira, já formados, já na psicologia. Então, tudo isso fez com que eu criasse crenças na minha cabeça, criasse medos, ansiedades que eram desnecessárias, não me levavam a lugar algum e só me deixava preso no mesmo limbo, com medo e ansiosa. Então, eu queria que você soubesse que é super normal o nervosismo na primeira sessão que a gente está praticando a clínica, tá? É muito, muito normal. O medo de estar tá falando algo errado, porque muita coisa que a gente fala enquanto psicólogo, o paciente toma parecido de uma forma muito importante, porque a gente está sendo ali um profissional da saúde. Então, ter medo na primeira sessão é super, super normal. Nervosismo, frio na barriga é super normal. E pode ter certeza, você vai ter em toda a primeira sessão de cada novo paciente, porque eu tenho. Fiz um ano e alguns meses aí, eu acho, de formada, me formei mesmo em novembro de 2023, mas só tive minha colação de grau lá para março, eu acho, janeiro, acho que foi fevereiro de 2024. E aí, hoje estamos em 2025, já estamos em agosto, e ainda assim, eu ainda sinto aquele friozinho na barriga para a primeira sessão, mas eu consegui lidar com essa expectativa, com essa ansiedade e perceber que era uma expectativa boa. Sabe aquela expectativa saudável? Tipo, eita, que legal, mais uma pessoa para conhecer, mais uma pessoa para cuidar e tudo mais. Mas nesse sentido. No estágio também aprendi muito a não transferir, não sei se essa palavra é certa,
mas em não colocar a minha ansiedade no paciente. Sabe quando a gente está tão afobado e animado para aquilo? E a gente pode acabar fazendo com que o paciente também fique agitado por conta da nossa animação. Pronto, eu aprendi a fazer isso também lá no estágio da faculdade. E uma outra coisa, tudo bem se você achar que não sabe de tudo. Isso é super normal também e é verdade, tá? Sinto muito lhe dizer, mas você realmente não sabe de tudo. Mas isso não quer dizer que você não saiba o suficiente para iniciar a sua carreira, tá? Na psicologia, começar aí com seus atendimentos. Eu queria trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que 40% dos recém-formados, eles, em psicologia, tá? Especificamente, eles sentem muito medo, ansiedade, segurança, porque justamente a nossa área de psicologia tem mais de 15 áreas de atuação. E aí, isso é muito mais que uma questão pessoal, é por conta que, meu Deus, existem tantas opções, qual que eu vou escolher, qual que seria a certa para mim, qual que eu iria me identificar. E isso tudo realmente é o convivendo com essa insegurança, com essa dúvida e o processo do viver mesmo cada dia. Porque a gente vai se identificando com cada área, tá? Por exemplo, hoje em dia eu trabalho como psicóloga clínica, né? Então eu trabalho atendendo a jovens e adultos. Não me identifiquei trabalhando com crianças, mas também tem uma outra área da psicologia que eu gosto muito, quer dizer, duas áreas de psicologia que eu gosto muito, que é a neuropsicologia e também a psicologia jurídica. Então, são áreas que eu me identifico, que estou sempre estudando. Então, assim, você vai sentindo de você mesmo qual você mais se identifica, qual você tem mais facilidade, qual te gera aquele brilho nos olhos e felicidade em estar estudando aquilo, tá? Porque, assim, o trabalho vai ser cansativo em algum momento, normal, porque é trabalho. Trabalho é assim mesmo, principalmente nesse mundo caído que vivemos. Então, o cansaço vai ser normal, mas assim, é diferente o cansaço de quando a gente faz algo que a gente gosta, tá? Então, você vai ter tempo suficiente na sua graduação para decidir aí qual área você quer atuar e também também. Você pode inclusive começar com uma área e depois mudar para outra área. E ninguém, né, não está cravado em pedra que você tem que ser psicólogo clínico online o tempo todo, que você tem que ser psicólogo jurídico o tempo todo, que você tem que ser psicólogo hospitalar o tempo todo. Você vai sentindo conforme a sua caminhada profissional e deixe você mesmo sentir isso, entende? Não se impeça de passar por essas dúvidas, por essas reflexões, porque elas fazem parte do nosso viver enquanto ser humano. E também uma coisa muito importante é que essa insegurança ela é trabalhada em terapia. Então, como eu disse, eu sou psicóloga clínica. Se você não me conhece, eu sou Thaís, tá? Eu sou cristã, trabalho como psicoterapeuta clínica online e eu recebo muita demanda de ansiedade, insegurança, de medo. Então, é uma demanda comum, tá? E é uma demanda tratável. É uma demanda que, na maior parte dos casos, pelo menos meus até então, tem tido remissão de sintomas e as pessoas conseguem alta. Mas existe caso, claro, mais fortes, em questão de pessoas que são diagnosticadas com algum transtorno ansioso, e aí leva mais tempo, claro, o tratamento. Vai realmente depender da demanda. Uma coisa que você tem que estar ciente enquanto psicólogo é que cada pessoa tem uma história diferente, cada paciente é único e cada processo terapêutico é único também. Mas enfim, voltando, se você não me conhece, me segue lá em Thais Ariaref, que eu compartilho lá o meu dia, minha rotina de estudos, sobre livros, falo algumas reflexões e a gente pode estar lá conversando sobre os pontos sobre psicologia, saúde mental, fé cristã. Vai ser muito legal te ver por lá. Então, o que é que você deve fazer para acalmar mais a questão do seu coraçãozinho aí com relação a essa insegurança de recém-formado? Regra número um, se veja enquanto profissional. Por exemplo, eu só fui me ver como profissional lá no estágio. Porque no estágio, acredita, eu olhava e eu não achava que a simples conversar com o paciente sobre um determinado assunto era uma intervenção. Porque, para mim, intervenção, na minha crença aqui, na minha cabeça, era um psicólogo já formado, que aplicava testes, era uma coisa muito mais complexa, sabe? Do que o simples falar. Mas, na verdade, ali já era uma intervenção, eu já estava sendo psicóloga ali. Então, aquilo ali não só me chamou para a responsabilidade do meu exercício enquanto psicóloga, mas também me deu a segurança necessária para que eu pudesse exercer a minha profissão, para que eu pudesse ali me ver como psicóloga mesmo.
E regra número 2, esteja sempre lendo e estudando e não se importe com as outras pessoas, porque há lugar para todos. Me senti muito melhor na prática clínica quando eu separei um tempo para estudar. Não precisava ser das demandas da clínica, mas eu estava sempre estudando algum assunto para ficar atualizada e ainda continuo fazendo isso hoje. E também a questão da troca com meus colegas e amigos de profissão também me fizeram crescer muito enquanto profissional, continuam me fazendo crescer enquanto profissional, porque normalmente, recém-formada, a gente não tem muitas experiências, certo? É só a experiência do estágio e ainda assim é pouco comparado a tantas demandas que aparecem. Então, a conversa, ver se alguém já passou por aquilo, que a maioria das vezes já passou por aquilo, talvez não exatamente, mas que dá para te dar um norte em como intervir, já é muito bom. É por isso que é tão importante estar terapeutizada, como diz aí os memes na internet, porque justamente essas inseguranças, medos, ansiedades estão basicamente sustentados por crenças disfuncionais que tem na nossa cabeça. E na terapia a gente pode resolver isso. Então, se você tem, é, tem interesse em começar seu processo terapêutico, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você entre em contato e a gente possa começar essa jornada juntas, tá bem? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Até o próximo vídeo e tchauzinho, beijo!